Olá, meus irmãos, amigos em geral. Como é bom quando a gente se reúne, mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, refletirmos um pouco o que as Sagradas Escrituras têm a nos ensinar, porque ela é quem nos fortalece, ela é quem nos dá ânimo para prosseguir. O Senhor Jesus é quem realmente tem esse poder de nos fazer crescer espiritualmente através de sua palavra, não é verdade? Então hoje nós vamos falar sobre oração. O nosso tema é Por que você ora? E o nosso texto bíblico está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que é um texto bem conhecido, bem pequeno, mas que tem muito a nos ensinar, que diz: orai sem cessar. Então a oração, a gente sabe que é realmente um dos pontos que faz com que o cristão esteja fortalecido. A oração, junto com o viver diário com Deus em obediência, a leitura da palavra, é quem fortalece, é quem nos traz esse sustento para sermos a cada dia mais parecidos com Cristo. Mas nós gostaríamos de falar hoje a respeito de algo que tem sido chamado a atenção nos últimos dias, nos últimos tempos, onde há quem diga que a oração tem poder, E aí a gente vai pensar: a oração tem poder? O que é que você acha? Você que está me ouvindo, você que está aí do outro lado, você acha que a oração tem poder? Eu não estou dizendo que sim, nem que não, agora, Nós estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos ver, à luz das Sagradas Escrituras, se a oração realmente tem poder ou não, tá certo? Então, uma introdução aqui rápida diz que a oração é muito importante na vida do cristão. Quando oramos, ficamos mais próximos de Deus, não é verdade? Por isso é muito importante criar o hábito de orar em todas as situações. Então, sabemos que se nós ficarmos sem comer por muito tempo, nós vamos, claro, sentir fome, depois vamos adoecer e podemos até morrer. Do mesmo jeito é a nossa fé. Nós não podemos deixar a nossa fé, a nossa vida espiritual morrer. E se nós fizermos isso, nós corremos o risco de morrer logo também. E como é que nós deixamos a nossa vida espiritual morrer? Quando nós deixamos de ler a Bíblia e de orar, de nos relacionarmos com Deus, Então, por isso que é tão importante ler, estudar, viver a palavra de Deus e a oração, como conduta do cristão, certo? Então, quando cremos em Deus, nós, através da oração, nós podemos aprender muitas coisas, Por exemplo, a palavra de Deus nos diz que, através da oração, muitos homens de Deus curaram enfermos, leprosos, em resposta à oração. Deus pode curar o homem de doenças físicas, psicológicas, emocionais e, acima de tudo, Deus pode curar o homem do sofrimento espiritual que o pecado pode trazer, que o pecado acorrenta o homem que está longe de Deus. Então Deus pode, através da oração de um justo, ouvir e atender segundo a vontade dele, Outra coisa que a gente vê na própria palavra de Deus, que está lá em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Então aqui a gente vê que Deus ele tem o poder de libertar. A oração, ela, através da sua fala com Deus, do nosso relacionamento com Deus em oração, pode haver a libertação da pessoa a libertação daquela pessoa da opressão diabólica maligna que ela esteja enfrentando através do pecado. A oração pode libertar pessoas de vícios, porque cremos que Deus pode libertar.
A palavra de Deus também diz que é através da oração que nós estamos fortalecidos a cada dia, nos aproximando de buscarmos um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus. A oração ela nos ajuda a focar em Deus e no seu poder. Através da oração, Deus nos dá força, aquela força que realmente precisamos para superar as dificuldades. Nós também podemos observar que ainda no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25, a Bíblia nos diz o seguinte: quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas, perdoai também. Então nós precisamos entender que a oração, ela também, através do Senhor Jesus, pode trazer perdão. A oração de arrependimento nos traz o perdão que vem de Deus. Quando oramos, Deus também nos ajuda e nos capacita a perdoar uns aos outros, aquelas pessoas que nos machucaram, que nos perseguiram, né? Só através do Senhor Jesus, do seu poder, é que pode haver esse perdão verdadeiro, esse arrependimento da culpa, né? Outros milagres também podem ser feitos através da oração. Não há limites para o poder de Deus. Deus responde às orações. Quantos exemplos nós não temos na Bíblia de homens e mulheres que clamaram e Deus escutou, Deus ouviu, né? Deus abriu caminhos na água, mandou fogo do céu, ressuscitou mortos, multiplicou comida, abriu porta de prisões, mudou o tempo e outros exemplos, porque Ele, com seu poder, instituiu a sua vontade e prevaleceu sobre a terra a sua soberania. E através disso, Deus mostra que nós podemos orar, porque Ele tem nos ouvido. E segundo a sua vontade, Ele fará acontecer. Nós também podemos ver à luz das Sagradas Escrituras que não existe nenhuma fórmula, não é uma mágica que você ora agora e Deus vai responder agora, daqui a 2 minutos, porque você está orando. Não existe isso, né? Para que a sua oração seja melhor do que a do outro, ou para que a sua oração seja mais poderosa do que o irmão fulano. Não. Nós vamos ver aqui em Tiago 4, Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Então aqui, e no versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Então, se tudo que pedíssemos o Senhor nos desse, né, como estaríamos agora? Então Deus, Ele nos conhece, Ele sabe o que é necessidade, Ele sabe o que é desejo, Ele sabe o que realmente nós precisamos, porque Ele conhece todas as coisas. Deus faz o que pedimos quando é da sua vontade, para que o nome dEle seja glorificado e honrado. Não podemos manipular a Deus e achar que nós podemos levar Deus para um lado e para o outro como um boneco, porque nós estamos orando, estamos pedindo algo a Ele. De forma nenhuma, nós somos servos e Ele é Senhor, Ele quem comanda todas as coisas. Nós ainda podemos ver lá em João 14, versículos 13 e 14, a palavra de Deus diz o seguinte: tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. A Bíblia também diz que devemos pedir conforme a confiança que temos que Deus, Ele vai atender a nossa oração para a vontade dEle ser, o nome dEle ser honrado e glorificado, não para o nosso próprio deleite. Deus tem poder para fazer tudo aquilo que podemos imaginar e até o que não podemos, muito mais aquilo que a nossa mente consegue imaginar, porque para Ele nada é impossível, mas Ele só vai fazer algo se for para a vontade
segundo a vontade dele, segundo o propósito dele, porque ele é Deus acima de qualquer coisa. E aí nós temos como conclusão: Deus é o poder por trás da oração. Sem Deus, olha a resposta da perguntinha lá de cima. Sem Deus, a oração ela não tem poder nenhum. Fique com essa palavra, medite no que foi falado aqui, nos textos que foram lidos, e que Deus abençoe sua vida a cada dia e nos fortaleça em nome de Jesus.